Oi, gente, bom dia. Tô aqui gravando esse vídeo de manhãzinha, mas boa tarde, boa noite para todo mundo. Espero que estejam bem. Estamos aqui nesse nosso novo encontro no Quinta de Luz Virtual, esse espaço de reflexão, de aprendizado, mas também de acolhimento, estudo e de aprimoramento para todos nós. Então eu inicio convidando vocês a participar, a assistirem, partilharem o nosso conteúdo aqui no YouTube, nas nossas redes sociais e também a interagir com a gente. Mandem seus comentários, suas reflexões, vamos fazer desse espaço um espaço de construção coletiva. Meu nome é Marília, sou mais uma das trabalhadoras da casa e a gente se reencontra aqui nesse espaço para conversar hoje um pouquinho sobre política. Então, o que é política e o que é o político? Qual o espaço que esse debate ou essa reflexão tem na nossa vida? Quando a gente fala de política, muitas vezes a gente tende a já pular, a já correr para uma interpretação ou para uma relação direta com questões de instituições formais, como a gente costuma chamar. Então, a política costuma ser relacionada espontaneamente à questão de poderes e deveres, direitos, conquista ou não de direitos, poder legislativo, poder executivo, implementação de políticas públicas, eleições, e não é desse aspecto da política que a gente quer tratar aqui. Evidentemente que enquanto sujeitos do nosso tempo a gente tem que reconhecer que historicamente a humanidade construiu sim um conceito ou uma expressão de política nesse sentido. E que sim, a gente tem que reconhecer a relevância e a importância desses aspectos, dessa política na nossa vida e saber interagir com ela. Mas a gente aqui está para falar um pouquinho sobre um aspecto um pouco mais filosófico, mais abrangente da política e como a gente pode entender a política como essa prática cotidiana do reconhecimento, essa prática cotidiana do nosso potencial de agência e nosso potencial de transformação nesse mundo. Então eu convido vocês a se abrirem um pouquinho para essa reflexão, para pensar como a gente pode compreender a nossa prática política a partir dessa perspectiva da relevância que o nosso envolver-se, o nosso engajar-se e o nosso estar disponível para participar e para agir tem nesse aprimoramento moral, no desenvolvimento e na evolução de nossas virtudes. Então, para iniciar esse debate, dessa interação entre política e espiritismo, sobre o que é política e como a gente pode pensar na política, eu vou ler para vocês aqui um trechinho da Revista Espírita de 1862. É um trecho do texto da resposta ao requerimento dos espíritas de Lyon por ocasião do Ano Novo. Então quem quiser consultar, tá aí a referência na revista de 1862. Então vamos lá. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e podem, com toda razão, despertar suscetibilidade e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurem no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Então, eu escolhi esse trechinho porque eu acho que ele traz 3 pontos muito importantes e que nos ajudam muito a pensar essa relação entre política e espiritismo e pensar especificamente o que é política. O primeiro ponto é essa perspectiva do afastamento da política, e como a gente pode interpretar isso. E não se trata de afastar o político ou a experiência ou a prática política em si, mas trata da gente não permitir que essa política formal que a gente conversou antes, que essa política institucional interfira na nossa compreensão do outro, do nosso enxergar o outro como gente, como pessoa humana, que a gente possa promover a nossa prática política e a nossa prática espírita como espaço de acolhimento e de construção de diálogo. Então a gente afasta o que é violento, o que é de distanciador entre os sujeitos e procura trazer para a nossa prática o que é esse espaço da política, que é a construção de pontes.
né? Então vamos afastar esse embrutecimento de uma política formal para compreender essa prática política, essa prática do político a partir dessa interação com o outro, da construção desse espaço de diálogo. O outro ponto que a gente pode trazer, que é o perigo da gente querer vincular qualquer doutrina, e nesse caso a gente está falando da doutrina espírita, como um argumento de autoridade para o exercício de poder, né? Então não vamos cair nessa armadilha de adentrar a partir da doutrina espírita espaços que não são de nossa competência ou que não são de nosso objeto de atuação direta, tentando justificar as nossas ações a partir de uma reflexão doutrinária ou a partir de uma percepção doutrinária que a gente tem. A nossa doutrina deve existir para libertar e acolher, né? E não para criar diferença e distanciamento e dominação, né? Então, eu acho que essa é a segunda lição que a gente pode tirar desse excerto, né? Da gente não tentar trazer para espaços que não são próprios ou aptos da doutrina, a doutrina como argumento de autoridade. Não tentar converter o espiritismo em um exercício de poder sobre o outro, né? Esse é um elemento que a gente tem que estar atento, né? De perceber sempre a nossa relação dialogada e dialógica com o outro e compreender que essa experiência de construção coletiva ela não se dá pelo domínio, pela autoridade e pelo poder, né? Não vamos cair nessa besteira, né? de incorrer nesses riscos. E a terceira obviamente, né? A terceira lição que eu acho que a gente pode tirar desse excerto é essa vinculação ou essa vocação do espiritismo para o aprimoramento moral, né? Então, a gente está buscando aqui a virtude, o crescimento de si e de todos, né? Porque a nossa virtude, ela só se aprimora e só se transforma e só se desenvolve a partir da convivência com o outro, né? Então, a gente tem essas 3 lições, né? De deixar de perceber a política como confronto, em perceber como diálogo e como acolhimento e aproximação, de não cair nessa armadilha de transformar o espiritismo ou qualquer outra doutrina em argumento de autoridade e de poder sobre o outro e de compreender que a prática política que a gente está buscando não é essa prática de dominação. E a terceira, e fundamentalmente, que é a compreensão dessa busca de todos nós pelo aprimoramento moral. Então, para trabalhar um pouquinho esses 3 pontos, né, vamos começar discutindo o conceito de política para Aristóteles, né? Como vocês sabem, Aristóteles foi um filósofo grego, né, que viveu aí há 2.300, 2.400 anos, pelo que se estima, e já naquela época ele tinha a compreensão do homem, né, ou da humanidade, de nós sujeitos humanos, enquanto animais políticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que somos sujeitos que necessariamente vivemos em interação com o outro. E isso se dá mesmo quando a gente está em solitude ou solidão ou isolamento, né? O nosso reconhecimento de si, a construção dos nossos desejos, potenciais, prioridades e principalmente a construção da nossa prática, ela é sempre relacional, né? Ainda que a gente haja de forma individual, a gente age a partir dos nossos conceitos, das nossas percepções, que se constroem a partir dessa interação com o outro. Então é no outro, no limite do nosso limite, a partir dessa interação com o outro, que a gente se reconhece, que a gente se constitui. Então necessariamente vivemos coletivamente, seja no isolamento ou seja de fato compartilhando experiências, né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente pode ver que, para Aristóteles, o Estado em si, né, o que a gente compreende com o Estado hoje, teria como fim a virtude, né? Então, se a gente constrói instituições formais em busca da virtude, como a gente enxerga essa relação, né? Para Aristóteles, a política é a ciência que objetiva a felicidade humana, né? Então, a busca da felicidade, a concretização dessa felicidade. E aí, eu acho interessante a gente pensar aqui que é uma ciência que ela objetiva
e ela não tem como objeto. Então a gente vê aí já uma conotação muito prática de agência nessa relação, né? É uma ciência que não se dá de uma natureza positivista, como a gente passou a compreender, né, mais tarde na história, de um distanciamento entre o cientista e o objeto de estudo, né? A felicidade não está ali, uma coisa separada, dentro de uma redoma em que o cientista vai simplesmente estudar de forma distanciada. A ciência objetiva uma construção social efetiva, né? Objetiva a construção e a experiência real dessa felicidade. Então, a partir daí, a gente já pode pensar nessa compreensão de uma ciência como prática, né? E essa ciência prática de Aristóteles, que é a política, ela se expressa e se divide em duas vertentes principais, que são a ética, né? Que seria a busca dessa felicidade de forma individual, então como o sujeito consigo trabalha, né? E promove o aprimoramento das suas virtudes na busca dessa felicidade individual, assim como a política propriamente dita, que se aproxima um pouco mais do que a gente hoje compreende como política formal, que seria esse espaço de tomada de decisões coletivas e de implementação de políticas e estruturas e projetos coletivamente determinados, mas que busquem o bem e a felicidade comum. Então a gente teria essas duas expressões da política, né? A ética, em busca do aprimoramento da virtude individual, e a política estrito sensu, digamos assim, né? Nesse espaço de tomada de decisões coletivas, que seria a busca dessa felicidade de forma coletiva. Então a gente vê aí, já que já há muito tempo na história da humanidade, a gente tem a política enquanto um exercício coletivo de busca de bem-estar e de felicidade, que serve a nós mesmos enquanto sujeitos, né, nesse processo de aprimoramento. Então, se a política é um processo e um investimento pessoal e coletivo de aprimoramento e de busca da felicidade, por que ter tanto medo? Né? Por que a gente quer se distanciar da política? Por que a gente não quer se engajar na política? Vamos buscar a nossa felicidade, vamos investir nas nossas virtudes e na virtude das nossas instituições, né? Então, é claro que a gente não pode ser ingênuo, né, e achar que a gente simplesmente pode pôr em prática ou vivenciar em sua completude uma visão filosófica, né? E é justamente trazendo essa reflexão que 2000 anos depois aí de Aristóteles, Hannah Arendt traz pra gente a reflexão de como é fácil a gente se desencantar, né? Então Hannah Arendt viveu ali em meados, né, primeira metade do século XX, então vivenciou a Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades dos governos totalitaristas, né, dessas experiências de dominação que a gente enquanto humanidade vivenciou naquele momento. E ela traz pra gente essa reflexão do como é fácil a gente se desencantar com a política, né? Como é fácil a gente tentar reconhecer ou acabar reconhecendo a política como uma expressão ruim da atitude e da atividade humana, né? Essa expressão de domínio, essa expressão de poder e essa expressão de violência. E ela vem desconstruir tudo isso, tirar essa névoa, né, e esclarecer pra gente que política não é e não tem nenhuma vinculação com o exercício da violência. E que é justamente ao nos engajarmos nesse exercício da política e do político que a gente pode impedir que a política seja assim exercida, né? Então, para Hannah Arendt, a política é o exercício da plena liberdade, né? E como a gente pode compreender essa liberdade? A gente tem que superar, certo, para entender essa liberdade que Hannah Arendt nos propõe, a gente tem que superar essa percepção da liberdade como vontade. A gente vive num mundo muito utilitarista e que a gente tende a associar a liberdade como o conceito de liberdade como o poder fazer algo que se quer, né? Eu quero, eu posso, então eu sou livre para realizar aquilo que eu quero, né? E Hannah Arendt diz que a gente está falando aqui de uma liberdade mais ampla, mais intrínseca à nossa existência enquanto sujeitos, né? A gente está falando sobre a liberdade de existir da forma como se é, de forma plena, da plena liberdade de existir. E essa plena liberdade de existir só ocorre, só pode se concretizar a partir da nossa interação com o outro. Porque a minha plena liberdade só existe a partir do momento em que o outro também exerce a sua plena liberdade, né? E é por isso que a política não pode e não deve ser associada à violência, à dominação e ao exercício da exclusão da liberdade do outro,
Porque se eu tolho a liberdade do outro, diretamente, não é nem indiretamente, eu estou tolhendo a minha própria liberdade, porque ao compreender que o outro não pode existir de sua forma plena, ou a impedir de formas objetivas que o outro exista de sua forma plena, eu estou tolhendo o meu direito de interação plena com aquele sujeito, né? Eu estou impedindo o meu próprio livre-arbítrio, o meu próprio exercício de interação plena, profunda e livre com aquele outro sujeito. Então a liberdade, ela é necessariamente exercida de forma plena e coletivamente. Então, a partir dessa reflexão, né, desse espaço da política, desse espaço da liberdade, é que a gente compreende que a política repousa e está exatamente nesse espaço de agência, né? Então, é no potencial que cada sujeito tem de transformar e de interagir com o outro, a partir do seu potencial produtivo, criativo e etc, né? Então, assim, a gente vive enquanto sujeitos em matéria aqui, né? Nessa atividade de constante transformação, produção de saberes, de experiências, de paixões, de desejos, e tudo isso se reveste de um imenso potencial de transformação. O nosso potencial de mudar a realidade, mudar a nossa compreensão, de enxergar a si mesmo, na verdade, o essencial exercício da política, nos termos propostos por Hannah Arendt, né? Então, a gente pode partir dessas duas reflexões, né, que a gente tem dessa compreensão da política como a busca da felicidade comum através do aprimoramento das virtudes, e a política como esse exercício do nosso potencial de agência em prol da plena existência, né, da existência de plena liberdade de todos os sujeitos, para compreender como o espiritismo e política têm uma relação direta e prática com a nossa existência, aqui, nosso ser no mundo, né? A política, então, ela está na forma como a gente se percebe, ela está no que a gente acredita, no que a gente faz, na forma como a gente se posiciona, na forma como a gente fala. A política é exatamente a forma como a gente interage no mundo. Então, a partir dessa perspectiva, a gente vê que é inescapável, né? Eu simplesmente não posso optar por não conversar sobre política, por não desenvolver política, por não praticar política, porque eu estou praticando política em todas as minhas atitudes, né? A política nesse sentido de construção das minhas virtudes e a política nesse sentido de construção e busca da minha liberdade, que é exercida frente e conjuntamente à liberdade do outro. Então, é nesse momento que a gente enxerga a importância da gente se engajar, da gente participar e da gente interagir com esse espaço do político, justamente para que a gente impeça e para a gente compreenda que é a partir da nossa agência e do nosso poder de transformação que a gente pode desconstruir essa ideia de uma política vinculada à violência, de uma política vinculada à dominação e compreender que essa política formal, né, que também existe, pode ser e deve ser associada a esse aprimoramento moral, associada à construção coletiva de virtudes. E a gente deve investir nas nossas instituições e nossos espaços de debate, sempre com esse objetivo de trazer virtude e aprimoramento coletivo, né, a partir da nossa experiência individual. Então tem aquela música que eu gosto muito que diz assim que fala: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho que a partir da perspectiva que a gente está trazendo aqui, a gente pode entender esse trecho dessa música como o verdadeiro conceito do que é a prática política, né? É olhar para si, reconhecer nossas luzes, nossas sombras, nossos desejos e paixões e nossos ímpetos de poder, né? Afinar esse instrumento de dentro para fora, né? E se expor, participar, se engajar, interagir com o outro, né? E a partir dessa interação com o outro, a gente afina esse instrumento de fora para dentro. A gente compreende o que é a minha plena liberdade, o que é a plena da liberdade do outro, como a gente pode existir coletiva e conjuntamente nessa busca da virtude. Então, compreendendo a política enquanto essa prática, né, de existência e de interação na nossa sociedade, eu vou ler mais um trechinho para vocês, que é um trecho do livro A Vida é uma Dança, né, que é um texto de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e que nos propõe a pensar sobre a seguinte questão. Toda inércia é um desserviço à obra divina.
há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Então, eu acho que a partir desse excerto fica claro o quanto o espiritismo e política dialogam, né? O quanto o espiritismo e política tem a ver com esse investimento pessoal que a gente faz no nosso aprimoramento, mas com o objetivo e com o desejo de que esse investimento se reflita também no investimento para conosco e para com o outro. Não é um investimento isolado, porque o nosso objetivo é transformar o mundo, é utilizar esse poder de agência, o milagre desse poder de agência, né? A bênção que a gente tem de poder transformar e de poder agir no mundo, né? De forma ativa, consciente e em busca desse aprimoramento coletivo, né? Da melhoria de todos nós e do espaço que vivemos, das nossas instituições e das nossas escolhas. Então, era basicamente isso que eu queria propor para a gente, né? E aí, só para finalizar, eu trago uma reflexão de Angela Davis, que é que a gente tenha a humildade, né, de compreender que a nossa ação política, ela não é despropositada. Então, mesmo que a gente, porque muitas vezes a gente fica ansioso, né, se sente impotente diante da dimensão do político, de tantas frentes de atuação que a gente tem, como a gente viu, tantos potenciais de agência que a gente tem nesse mundo, a gente às vezes se sente um pouco pequeno, né, e pensa, nossa, tá, eu posso agir, mas e essa transformação? Ela provavelmente não vai acontecer no meu tempo de vida, né? Não vou viver para ver. Será que eu vou colher os frutos dessas minhas escolhas, dessas minhas atitudes? Ou eu vou ser taxado por besta ou ingênuo, né? Porque estou escolhendo o aprimoramento virtuoso, estou escolhendo essa ética e essa moral frente a tanta barbaridade que vai acontecendo no mundo. E aí, a partir dessa reflexão de Angela Davis, vamos entender que a mudança do mundo, das instituições e dos grandes temas, né, que a gente vive, dos grandes desafios que a gente vive enquanto humanidade de fato, provavelmente não vão acontecer em nossa encarnação, né? Não vão acontecer nessa experiência que a gente tem, que a gente está aqui plantando as sementes, né? Mas a nós sempre vai ser dada a oportunidade de colher esses frutos em outros planos, em outras encarnações, de outras formas, né? Então, vamos se desapegar um pouco. A nossa proposta, que é a gente tentar olhar para si e olhar para essa prática política como um exercício de pequenas escolhas, né? Como esse exercício do diálogo coletivo e cotidiano, do reconhecimento de como a gente se posiciona no mundo e compreender que a nossa prática rotineira e cotidiana e as nossas pequenas escolhas têm sim um impacto, né? E que a gente pode sim impactar tanto as instituições como o outro, como as nossas relações, impactar o mundo a partir desse exercício, dessa consciência política, mesmo que a gente não veja esses frutos de forma objetiva, né? A gente está vendo esse fruto na paulatina construção desse aprimoramento. Então, a gente está vendo esse fruto nesse afinar e reafinar desse instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, para que a gente possa avançar coletivamente, né, e enfrentar os desafios reencarnatórios e os desafios e os objetivos que a gente assume enquanto compromissos quando a gente vem compartilhar dessa experiência. Então era isso, gente, era essa reflexão que eu queria propor para a gente hoje, nessa reflexão sobre o que é política, como a gente pode compreender política e como é importante que a gente compreenda a política em seu potencial de construção de virtude, para que a gente desmistifique e inclusive trabalhe para impedir essa associação da política com violência, da política com dominação, né? Esse além de um convite à reflexão, é um convite para que a gente se engaje, né, na autorreflexão sobre a nossa política, sobre a nossa prática cotidiana, para que a gente possa investir, né, e aplicar as nossas virtudes, o nosso potencial transformador nessa busca da plena liberdade para todos nós. Dessa plena liberdade que só é exercida pelo e com o outro, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês. A gente se encontra em mais alguns debates sobre essa relação entre política e espiritismo. E, como dito lá no começo, construam com a gente, né? Conversem com a gente, vejam nosso conteúdo, interajam. É isso. Um beijo para todos, fiquem com Deus, muita luz.